Olá, segundo ano. Uma saudação especial ao meu segundo ano Branca Noite. Vamos começar a trabalhar aqui a semana 3. Semana 3 do PET 2 História. Tema: os impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. E logo de início nós já temos a nossa já corriqueira saudação. Meu caro estudante, minha cara estudante, nessa semana você vai analisar as mudanças políticas acontecidas no Rio de Janeiro, proporcionadas pela transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Uma breve apresentação. Então, o PET nos traz aí uma sinopse. Vamos entender como a permanência da corte no Rio de Janeiro, permanência essa que ocorre entre os anos 1808 e 1821, como que essa permanência foi fundamental para o processo que levou à independência do Brasil em 1822. Logo em seguida, o nosso PET ele sugere alguns vídeos. Presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, cujo último acesso foi feito em 10 de abril de 2021, e período joanino e independência do Brasil, com o acesso também no mesmo dia. Logo em seguida, nós temos as atividades, mas como esse vídeo ainda é de explicação, nós vamos ler esse texto, que é o embasamento teórico para as atividades que vêm posteriormente. O título do texto é Mudanças Políticas Provocadas pela Permanência da Corte Portuguesa no Brasil. Então se começa. Assim que a corte portuguesa deixou Lisboa em novembro de 1808, rumo ao Brasil, Portugal passou a ser governado por um conselho de regência liderado pelo Marechal Beresford, inglês. Percebam bem já na primeira frase que os ingleses tomam o poder em Portugal. A guerra entre Portugal e a França iniciou-se em solo português, e só em 1808 as tropas francesas foram vencidas por militares portugueses e ingleses e obrigadas a se retirar de Portugal. Interessante perceber aqui que, nesse momento da batalha, Dom João VI, se não está no Brasil, está a caminho. Então ele recebe essa notícia um pouco depois. Os principais postos militares de Portugal passaram a ser ocupados por ingleses, o que causou grande insatisfação entre os oficiais portugueses. Então, Portugal se torna refém da Inglaterra. Ela foge do domínio francês, ela não se submete ao domínio francês, mas ela cai, ela é subjugada pelos ingleses. Além do fato de serem governados por ingleses, enquanto a família real portuguesa estava no Brasil, comerciantes portugueses começaram a ficar insatisfeitos com a abertura dos portos decretada em 28 de janeiro de 1808 pelo príncipe regente Dom João, ou seja, apenas 6 dias depois de desembarcar em Salvador. Nós estudamos esse assunto na semana anterior. É a questão dos decretos estabelecidos por Dom João ao chegar no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro vai se transformar em capital do Império. A queda definitiva do Império de Napoleão Bonaparte só aconteceria em 18 de junho de 1815, após os franceses perderem a Batalha de Waterloo, na Bélgica, para as tropas inglesas. Então nós temos no mínimo aí a permanência de 7 anos da família real portuguesa no Brasil até 1815, quando a situação começa a mudar. Mudar no sentido de qual é o motivo que a família real portuguesa está no Brasil, já que agora Napoleão foi subjugado em 1815. Ao contrário do que se imaginavam os portugueses residentes em Portugal, a família real portuguesa estava mais interessada em melhorar a cidade do Rio de Janeiro do que voltar a Lisboa.
Então, há um ciúmes bem visto aí, bem percebido, da corte portuguesa com relação à, à elite brasileira, que recebe maior atenção nesse momento da coroa portuguesa. Começaram as pressões portuguesas para a volta do príncipe regente. O príncipe, então, Dom João, responde, transformando a capital do Império Colonial Português com assinatura em 16 de dezembro de 1815, transformando o Rio de Janeiro nessa capital. Decreto que elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves. Região sul de Portugal é o nome Algarves. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Então, nós temos aí um processo que lentamente vai demonstrando que o Brasil vai se desprendendo de Portugal aos poucos. E o interessante é perceber que tudo isso é promovido por Dom João, rei de Portugal, que vinha a essa necessidade nesse momento. É um caminho sem volta. Após a morte da rainha de Portugal, Dona Maria I, a Louca, em 1816, o príncipe regente Dom João torna-se rei, com o nome de Dom João VI. Em fevereiro de 1818, é coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. A permanência da corte no Rio de Janeiro gerou para os cofres públicos enormes despesas extras pagas para a criação de novos impostos, inclusive com a criação de uma taxa anual destinada à reconstrução de Portugal após a expulsão dos franceses. Nós estamos percebendo aí a questão da corrupção que assola o nosso país, e é um episódio muito forte a corrupção ter aparecido em maior evidência nesse momento da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Isso gerou insatisfação entre os colonos. Uma região do Brasil que se revoltou em 1817 foi Pernambuco, a chamada Revolução Pernambucana de 1817, Pernambuco, que era uma produtora de açúcar. Pernambuco, que era uma das principais exportadoras do nosso produto açúcar. O movimento se espalhou por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, sendo considerado republicano e separatista. Ou seja, já é um dos primeiros movimentos republicanos do Brasil da nossa história. A elite agrária, essa elite local, estava extremamente insatisfeita com os prejuízos provocados pela Grande Seca de 1816, secas que provocaram a queda da produção alimentícia. Somou-se a isso a queda dos preços do açúcar, as quedas do preço do algodão, tudo isso inserido no mercado internacional, e ainda a constante elevação dos preços dos escravizados. O preço dos escravos vai lá em cima, o preço do açúcar, o preço do algodão não é valorizado no mercado internacional. Tudo isso gera uma revolta enorme. Interessante lembrar que a Revolução Pernambucana começa naquela região, mas se espalha pelo Nordeste. O texto mesmo ressalta: Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará aderem à revolta. Os revoltosos chegaram a organizar um governo provisório e a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, já se entendiam como região independente do Brasil. Entre eles, havia divergências quanto à manutenção do trabalho escravo. Essa divergência a gente vai ver em todos os movimentos revoltosos do Brasil até a abolição em 1888. Era o que dividia os líderes das revoltas: tornar os escravos livres ou não. Para dirimir ou diminuir as divergências, o governo provisório proclamou a abolição lenta, regular e legal da escravidão. Então, seria projeto desse governo da República Pernambucana a abolição gradual dos escravos.
O curioso também é entender que essa abolição gradual é feita pelo Brasil também no final do século XIX. A repressão ao movimento, ou seja, o resultado, no que resultou isso tudo? Foi a organizada revolta na Bahia e no Rio de Janeiro. Os rebeldes permaneceram no poder por 75 dias, mas, infelizmente, aos revoltosos, no dia 6 de março de 1817, entre os dias 6 e os dias 19 de março, foram definitivamente vencidos.